Fala aí, pessoal, beleza? Galera, então hoje nós vamos botar o nosso inversor, microinversor de 3 watts para funcionar. É isso aí. Então já conseguimos deixar o transformador já montado, né? Então, lembrando, temos uma playlist com todo o passo a passo de como montar o transformador e tudo mais, tá? Então, dê uma olhada. Se você tiver dúvidas sobre o transformador, eu não vou falar especificamente do transformador, porque a gente já tem todo um passo a passo de montagem, beleza? Então, vamos fazer o teste agora para ver se funciona. Pessoal, então tá aqui o nosso circuito. Perceba que ele é bem simples, tá? Então, essa daqui é a lâmpada de 3 watts, né? Que a gente vai funcionar. Isso aqui é uma daquelas lâmpadas que vai no forro, tá? Ela tem uma orelhinha aqui que vai, forro de gesso. Ela tem uma molinha que vai encaixar daqui, tá? Eu tirei porque a gente tá só fazendo o teste, certo? E olha só, aqui eu tenho as especificações da lâmpada. Então é uma lâmpada de LED de 3 watts, né? 3 watts de potência. A temperatura, né, ela é aquele branco quente, que ela é de 3.000 a 3.500K. Esse de 3.000 a 3.500K é a referente à temperatura da cor, é aquela lâmpada meio amarelada, não é aquela branca, tá? E funcionamento aqui, né, do sistema, 50 a 60 Hz, mas isso aqui não influencia muito porque dentro ela tem que ter por conta da nossa legislação, tá? Mas aqui dentro, a lâmpada em si aqui, ela funciona com tensão contínua. Então dentro aqui tem uma ponte retificadora com capacitor e tudo mais para poder funcionar lá dentro disso aqui, tá? E a voltagem que ela vai funcionar é de 85 a 265 volts, tá? Esse 2021 aqui deve ser algum código dela, que eu não sei exatamente o que é. Vou colocar ela aqui. E vou fazer o que? Sem mais delongas, cá está a nossa luz. Oh, funcionou! E aí você vai me perguntar, aí você vai falar assim, tá, mas se você tiver ligado aqui direto no 110, não, pessoal, olha ali onde tá ligado, ó, os cabinhos aqui, ó, tá vendo, ó, o cabinho vem direto aqui, ó, da fonte pra cá. Então, a gente tá aqui com 15 volts e 250, 260. Isso aqui, ó, ele vai começar, ele fica variando, tá? Ele vai variar de 250, tem hora que ele tá com 230, 250, ele dá uma variada. A nossa a protoboard, ela tem muito mau contato, tem alguns problemas com ela, tá? E também tem um detalhe que o dissipador de calor aqui, ele tá muito pequeno. Então, se ficar muito tempo ligado, ele vai acabar aquecendo e quando ele aquece, ele altera as características aqui e começa a aumentar o consumo de amperagem. Mas eu vou considerar uma média aí de 260 miliamperes, tá? Se ele esquentar aqui, conforme ele vai esquentando, ele vai aumentando a amperagem. Então olha que simples, né? O funcionamento aqui. Então olha só, ela acende com a tensão plena, ó, agora está com 240. Então ela depende, ela tem essa flutuação de amperagem aqui por conta conforme a gente mexe aqui também. Aqui desligou. Então conforme a gente mexe aqui, ela dá esses piripá aqui, tá? Então vamos só entender o seguinte. A saída do nosso transformador, ela que sai aqui para a lâmpada, ela é totalmente alternada. Então não precisa pôr capacitor, não precisa pôr diodo, não precisa nada. Tudo isso está aqui dentro da lâmpada já. Ela já tem o circuito. É a mesma lâmpada que a gente liga no 110 ou 220, tá? Então, vamos ver qual a voltagem que tá chegando aqui para nossa lâmpada. Deixa eu pegar uns fiozinhos aqui para auxiliar na nossa medição. Aguenta aí. Ó, então tá aqui,
tá ligado, né? Através dos fiozinhos aqui, pelo jacarezinho aqui, tá ligado no... E a voltagem é alternada que a gente vai medir, tá? Então deixa eu ligar a fonte aqui. Tá aí, ó, estamos com 129, 120, 130 mais ou menos, certo? E olha lá, agora ela tá marcando 230 amperes de consumo. Então tá aí, ó, a voltagem. Então perceba que assim, com a lâmpada ligada, tá? Ó, a lâmpada tá ligada, tá com a iluminação máxima dela, né? O máximo normal dela, como se estivesse ligado na energia elétrica normal, tá? E perceba que olha a voltagem na lâmpada. Ó, tá bem aqui, ó, no pezinho da lâmpada aqui conectado, ó. Então, como aqui na lâmpada a gente tem, ela tem uma voltagem aqui de 85 a 265, então qualquer voltagem dentro dessa amperagem, dessa voltagem especificada aqui para a lâmpada, tá tranquilo. Então, se a gente tiver com 150, 140, 110, 100, qualquer voltagem dentro dessa faixa, a lâmpada vai funcionar, tá? Independente de qual seja, ok? Então tá aqui funcionando. E olha só, outra coisa que eu queria mostrar é o seguinte, eu preparei isso aqui, deixa eu dar uma afastada aqui para ficar mais fácil de ver. Então o que que eu fiz aqui? Isso aqui é a mesma, tá? Olha só, é a mesma lâmpada, né? É a mesma, tem a mesma característica, só que eu liguei aqui para a gente poder ligar ela direto na energia. E por que que eu vou ligar ela direto na energia? Ó, olha aqui, ó. Porque eu quero mostrar para vocês que o acendimento dela é total, tá? Não é aquele negócio assim, ah, ela funciona. Não, ela funciona no total dela, ó. Ó, tá ligado ali, ó, o consumo, 230 mili. E olha isso aqui, ó, se eu colocar uma do lado da outra. E aí, qual tá mais forte? Na opinião de vocês aí. Na verdade, não tem uma mais forte que a outra, né? O que tem é que as duas estão com a mesma... Epa! Que as duas estão com a mesma potência. Tá? Então a gente não tem assim uma mais forte. Aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas você está ligando ela aqui em 15 volts, né? Mas e se eu quisesse ela em 12? Em 12 volts a gente vai aumentar o consumo de amperagem, tá? Só que a gente continua ainda funcionando. Olha aqui, ó a voltagem aqui em 12 volts. Tá? Então ela continua ainda funcionando. Ó. Ok. Ela tá quase nos 85, aqui ela fica um pouquinho mais baixo. Olha lá, ela varia, tá com 80. O transistor já tá começando a esquentar. Então, ó, tá vendo conforme eu mexo aqui, ó? Então tem muito mau contato. A gente vai fazer uma montagem, como a gente tá fazendo o teste só, né? Então tem muito mau contato. Mas ó, então funciona? Funciona, tá? Mas eu desenvolvi isso aqui para ela funcionar com 15. Que é para quê? Para mim ter o máximo de rendimento, tá vendo? Ó, com 230 de consumo só. Porque eu tenho uma bateria de 15 volts. Eu tenho uma bateria com essa voltagem. Então eu desenvolvi isso aqui para... Mas em 12 volts ela também funciona. Apesar dela estar com menos, ela tá com menos, aumenta o consumo, né, de amperagem e a voltagem fica um pouco menor. Mas quer ver, ó, ela ainda continua, tá? Ela ainda continua funcionando bem. Agora na bateria que eu pretendo utilizar ela, que vai ser a bateria de 15, olha só. Ó. E ó o consumo. 230 miliamperes de consumo de bateria.
Só que tem um problema, né? Nem tudo são flores, ok? Perceba o seguinte. Consumo aqui de 230 mili. Só que quando eu retiro a lâmpada, a corrente sobe bastante, tá? Então a corrente sobe bastante, olha só. Olha só. Percebeu o tanto que aumentou de amperagem? Que chegou a desligar a fonte, né? Ó. Tá? Então isso é um problema, né? Ó. Então isso é um problema. E então ela não pode ser desconectada. É um circuito que interessante é você montar e já soldar a lâmpada direto aqui, tá? Então veja bem, aqui é uma parte que está funcionando, mas ainda a gente tem que fazer aperfeiçoamento nisso aqui, né? Então assim, funciona legal? Funciona muito bem, mas ainda a gente tem problemas com isso, tá? Então tem problemas aí que a gente precisa resolver. Então precisa bolar um circuito que quando a gente retire a carga, ela automaticamente corte a energia, por exemplo, né? Então isso é, sem sombra de dúvida, um problema, tá? Mas se a gente montar e deixar tudo soldado, é um negócio que funciona. Ou a gente pode também, tendo em vista aqui, ó, a amperagem de consumo, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um sistema de proteção aqui antes do circuito. Então a hora que você retira isso aqui, aumenta a amperagem aqui, automaticamente o circuito desliga, tá? Então assim, a parte do inversor funciona e é só isso aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, o que a gente tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4 componentes. Esse aqui é a lâmpada, né? Com a lâmpada a gente pode dizer que são 5 componentes, tá? Então, e o transistor ele já tem um diodo interno. Então, se você for usar um transistor que não tem o diodo interno, você tem que pensar num sexto componente. Então, seriam 6 componentes, certo? Nesse caso não precisa por conta desse carinha que já tem o seu diodo interno. Então a gente tem que desenvolver ainda um sistema de proteção aqui para quando aumentar a amperagem, que que o sistema atue aqui, o circuito atue e cancele aqui, desligue, tá? Desligue tudo, beleza? Dá para usar um simples fusível? Dá, mas aí toda vez que você precisar trocar a lâmpada, se você não prestar atenção e não deixar desligado, você vai precisar trocar o fusível. Eu não digo trocar a lâmpada, né? Mas tipo assim, vamos supor que a lâmpada queime, ela para de funcionar. Basicamente o circuito vai entender que não tem mais nada conectado aqui, a lâmpada queimou. E aí ela vai disparar, vai subir a amperagem, vai desligar vai queimar o fusível, tá? Não é impossível, né? Você pode simplesmente, quando você tiver que trocar a lâmpada, você troca o fusível junto. Mas então isso é tudo questões que a gente tem que pensar para analisar, para ver o que dá pra gente fazer, tá? Mas é só isso. O problema maior dela é isso. Então ela tem que estar sempre conectada. Outro detalhe, eu não tenho como medir a forma de onda. Eu queria ter um osciloscópio para poder mostrar para vocês aqui a forma de onda, mas eu não tenho como. Mas eu sei que esse circuito aqui, ele vai fornecer uma frequência de onda no formato parecido com uma senoide. Ela está entre uma senoide e uma dente de serra. São dois formatos de onda conhecido, tá? Então ela não vai fazer aquela senoide certinha, redondinha assim. Então, na verdade, assim, é uma coisa entre outra. Ela não está exatamente o dente de serra, que seria uma forma de triângulo, e também não está uma senoide pura, ok? Mas ela é alternada. Ó, se eu ligo aqui, ó,
Se eu colocar aqui, ó, para medir corrente contínua, olha só. Tá vendo? Ó, ele não entende. Não é corrente contínua, é corrente alternada, tá? Então aqueles capacitor, aquelas coisas erradas que vem, que tem alguns aí que a galera tá ensinando aí, nesse caso aqui não vai precisar. Por quê? Porque essa aqui já é um equipamento de ligar energia alternada, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vai pegar, por exemplo, assim, ó. Ah, vou pegar um negócio desse aqui, então, uma plaquinha com vários LED que eu fiz aqui e vou ligar aqui, daí você vai queimar, tá? Porque daí você vai jogar alternado direto no LED, ok? Aqui, dá pra ver aqui dentro, aqui, ó, que tem um capacitorzinho lá dentro, ó, tem umas pecinhas aqui, então ela já tem um circuito interno aqui dentro, ok? Galera, então tá aí o teste, né, do nosso circuito. Funcionou muito bem, muito legal. Galera, o que eu tô mostrando para vocês aqui é um negócio já mastigado. Eu passei um bom tempo, enrola uma quantidade, põe um capacitor, liga, mede, vê o que acontece. Ah, vou lá e tira uma volta, liga de novo. Ah, não deu certo. Põe outro capacitor, dá mais uma volta, tira, enrola um pouco, desenrola, até conseguir chegar nesse ponto aí, tá, pessoal? Então, olha, eu passei um bom tempo fazendo isso, tá? Mas agora eu consegui chegar num ponto bem satisfatório aqui. A gente está tendo uma eficiência boa, né? Então praticamente a gente está tendo aí 450 miliwatts só de desperdício, né? Então é bem pouquinho, tá tranquilo, tá? Então é só seguir o que está nos vídeos anteriores ensinando a enrolar o transformador. Segue o que está aquilo ali, porque o coração de tudo isso é o transformador. Não esquece que tem uma playlist com vários vídeos aí, tá? Dá uma olhadinha na descrição aí que vai estar o link da playlist aí para você acessar. E vamos fazer uma montagem agora, porque a gente viu que na protoboard ela fica dando meio que uns mau contato, né? Então vamos fazer uma montagem para ver como é que ele vai se comportar. Monte o seu, eu tenho certeza que você dá conta de fazer. Galera, valeu, falou e até mais.